Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner, hoje, 29 de junho. Título: Como orar por seu pastor ou líder espiritual. Texto base, Romanos 15, verso 30 ao 32. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Em função do ministério do apóstolo Paulo exigir tanto dele e haver tanta resistência para detê-lo, ele sabia que precisava de todo o apoio de oração que conseguisse obter. Foi por isso que ele escreveu aos Romanos e perguntou: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Estudando esse pedido de oração específico do apóstolo Paulo, podemos obter revelações de como devemos orar pelos nossos próprios pastores ou por aqueles que exercem autoridade espiritual sobre a nossa vida. Então, dediquemos hoje alguns minutos a analisar profundamente esses versículos para ver o que podemos aprender sobre orar por nossos líderes espirituais. Primeiro, Paulo faz o seguinte pedido: lutei juntamente comigo nas orações. As palavras lutei juntamente são tomadas das palavras gregas sunagonidizomai, composta por sum e agonidizo. Sum significa juntamente e transmite o significado de fazer algo com outra pessoa. Agonidizo significa agonizar, indica uma agonia intensa, uma luta violenta, angústia, contender contra um inimigo ou lutar em uma disputa. Isso me diz que Paulo estava envolvido em uma grande batalha espiritual no momento em que escreveu este pedido de oração. De fato, a luta era tão intensa que ele sentiu a necessidade de que outros se juntassem a ele em oração. Ele não quis enfrentar aquela luta espiritual sozinho. Então, abriu seu coração e pediu a outros que se juntassem a ele na luta daquela batalha. Ao orar por seu pastor ou líder espiritual, lembre-se de que ele necessita do seu apoio em oração. Assim como Jesus pediu a Pedro, Tiago e João para orarem com ele no jardim do Getsêmani, o seu pastor precisa do seu apoio em oração. Sim, ele pode orar sozinho, mas será de grande ajuda ele saber que outros o estão apoiando em fé e em espírito. O apóstolo Paulo precisou disso e o seu pastor também precisa. Segundo, Paulo lhe pediu especificamente que orassem para que eu me veja livre dos rebeldes. Versículo 31. A palavra livre vem do grego ruomai, que significa ser resgatado, libertar, arrancar de ou arrastar para fora do perigo. Pode parecer estranho Paulo solicitar a outros que orassem para que ele fosse libertado dos incrédulos. Porém, Paulo havia passado por muitas experiências com incrédulos que resistiram a ele, bem como com os supostos irmãos que lhe deram constantes problemas. É simplesmente um fato que o diabo opera principalmente por meio de pessoas. Quando ele quer deter o avanço do evangelho, frequentemente tenta resistir a uma igreja ou pastor local, encorajando alguém na comunidade para estar contra o pastor. Às vezes, o inimigo chega a usar as pessoas da igreja local para criar problemas que trazem divisão e desastre. Então, quando você orar por seu pastor, lembre-se de orar para que ele seja arrancado das armadilhas e ciladas armadas para ele por pessoas com motivações erradas. Terceiro, Paulo pediu oração para que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Versículo 31. A palavra serviço vem do grego diaconia, que significa ministério. A palavra aceito é do grego
euprokidestikos, que significa ser agradável, aceitável ou bem recebido. Esse é um pedido de oração esperado de um pregador. Paulo buscou a Deus por meio de oração e prestou atenção para ouvir o que o Senhor está dizendo ao seu espírito, porque quer cumprir bem o seu ministério. Paulo deseja que cada palavra seja dita corretamente, com precisão e de maneira agradável a Deus. Além disso, ele quer que as pessoas acreditem na sinceridade de seus motivos e não questionem se ele tem segundas intenções para lhe falar do Senhor. Assim, ele ora para que o seu ministério para os santos em Jerusalém seja bem recebido. Ao orar por seu pastor, certifique-se de incluir esse item na sua lista de orações. Ore para que o seu ministério seja abençoado e aceito e para que as pessoas o recebam e ouçam o que vem do coração dele de maneira que pretende transmiti-lo. Ele necessita do seu poder de oração, operando na retaguarda dele enquanto leva palavras específicas de Deus a diversas situações. Quarto, Paulo pediu que os crentes de Roma orassem a fim de que eu chegue à vossa presença com alegria. Versículo 32. A palavra alegria vem da palavra grega chara, que significa júbilo, alegria ou regozijo. Isso quer dizer simplesmente que Paulo desejava ter alegria em seu ministério. Ele havia enfrentado muitas dificuldades que lhe deram oportunidades de perder a sua alegria, tais como amizades rompidas, expectativas frustradas, turbulências políticas, divisões da igreja, etc. O pedido de Paulo era muito simples. Por favor, orem para que eu tenha e mantenha minha alegria em meio a tudo com que tenho de lidar em meu ministério. Basta pensar nas coisas que acontecem em sua própria vida que tentam fazer com que você perca a sua alegria. E o seu pastor? Pense em todas as pessoas que ele aconselha, os casamentos que tenta ajudar, os sermões que tem de preparar e a organização que tem de supervisionar. Depois, além de tudo isso, pense na decepção que o seu pastor é tentado a sentir quando as pessoas que ele ajudou no passado decidem deixar a igreja. Eu lhe garanto que há muitas oportunidades para que ele perca a alegria. Então, pegue o pedido de oração de Paulo e aplique ao seu pastor. Ore para que ele tenha e mantenha a sua alegria a despeito de tudo com que tem de lidar em seu ministério. Quinto, Paulo orou pela vontade de Deus. Chegue à vossa presença com alegria. A palavra vontade vem da palavra grega telema, que significa projeto, propósito, plano ou vontade. Paulo queria estar bem no centro da vontade de Deus para a sua vida. Assim como oramos para não cometer erros e estar exatamente onde Deus quer que estejamos, Paulo fez a mesma oração. Ele queria que os santos orassem para que ele não cometesse erros e pudesse sempre permanecer no plano perfeito de Deus. Por isso, quando você orar por seu pastor, ore para que ele tenha a sabedoria necessária para saber o que deve fazer nas diversas situações que enfrenta em seu ministério. Perguntas chegam a ele o dia todo e ele precisa do seu apoio de oração para tomar decisões corretas. E assim como Paulo pediu oração para que estivesse na vontade de Deus, ajude o seu pastor orando firmemente para que ele permaneça sensível ao Espírito, a fim de poder evitar erros penosos e seguir a vontade de Deus para si mesmo e para a igreja. Sexto, Paulo pediu oração para poder recrear. Versículo 32. A palavra recrear vem do grego sunapaomai, composto pelas palavras sum e anapaomai. Sum significa juntamente com, como fazer ou experimentar algo com outra pessoa. Anapaomai significa acalmar, aliviar, reanimar ou ser revigorado. Quando posicionadas juntas, essas duas palavras se tornam sunanapaomai, que significa ser revigorado com outra pessoa.
Todos precisam ser revigorados de tempos em tempos, incluindo pastores e pregadores. As pessoas tendem a pensar que pastores e pregadores não precisam do mesmo refrigério que os outros, mas todos precisam ser revigorados e tocados por Deus de tempos em tempos. Paulo faz com que os seus leitores romanos conheçam a sua necessidade de refrigério, dizendo-lhes: eu preciso ser revigorado, tanto quanto o resto de vocês. Por isso, orem para que eu seja revigorado. Ao orar por seu pastor ou pelos ministérios e missionários que você apoia, use esse pedido de oração do apóstolo Paulo para guiá-lo em suas orações. Essa oração foi incluída no Novo Testamento pelo Espírito Santo para nos fazer saber que todos, incluindo os ministros do Evangelho, precisam que as pessoas o apoiem em oração. Então, por que não usar essa oração como uma ferramenta para ajudá-lo a orar de maneira mais eficaz pelos líderes espirituais unidos a você por Deus? Minha oração para hoje. Senhor, estou tomando a decisão de apoiar meu pastor em oração. Quero me unir a ele como um parceiro de oração sincero e apoiá-lo espiritualmente orando por ele. Eu te peço que os livre de pessoas que têm motivações erradas. Também oro para que o ministério deles seja bem recebido, que ele tenha alegria em seu ministério, que ele tome decisões corretas e permaneça na vontade de Deus, e que ele sempre se sinta forte e revigorado em seu espírito, alma e corpo. Abençoa ricamente meu pastor, sua esposa e família. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que eu sou um forte apoio ao meu pastor e sua família. Oro regularmente por ele e pelos outros ministérios e missionários que Deus me chamou a apoiar. Eles necessitam do meu poder de oração. E eu os apoio no espírito para que as bênçãos de Deus venham sobre a vida deles. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você dedica tempo a orar por seu pastor e pelas necessidades que ele possa estar enfrentando na vida dele? Se você fosse pastor, não gostaria que sua congregação estivesse orando por você? 2. Com base no pedido de oração de Paulo em Romanos 15, do verso 30 ao 32, qual é a coisa mais importante pela qual você pode orar pelo seu pastor neste momento? 3. Ao orar, você sente o Espírito Santo incentivando a orar algo especial por seu pastor e sua família? Em caso afirmativo, preste muita atenção a esse incentivo, porque pode ser uma direção especial do Espírito Santo para lhe mostrar como apoiá-lo e sua família em oração, especialmente no presente momento. Sejamos abençoados na prática da palavra.